Salve, salve, galerinha, a gente está começando mais um PHD Cash e hoje a gente está aqui com a doutora Mariana Silva, que é cirurgia vascular. Eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouco, mas primeiro eu quero pedir para vocês curtir o canal, ativar o sininho lá para chegar para vocês a notificação e compartilhar com todo mundo que faz sentido esse conteúdo, beleza? Depois no final, se você gostou, curte lá e comenta, valeu? Tamo junto. Doutora, se apresenta lá para nós. Bom, olá a todos. Eu sou doutora Mariana Silva, sou cirurgiã vascular, sou especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular com Doppler e especialista também em lipedema. Atuo aqui em Curitiba, em Registro, no Vale do Ribeira, fazendo tratamento clínico, cirúrgico, enfim. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite, espero que a gente possa bater um papo bem legal aí sobre atividade física, dieta e saúde vascular. De bola. O Darlan também aqui vai se apresentar rapidamente porque já se apresentou antes do PHD Cash. Fica à vontade, Darlan. Meu nome é Darlan Nakato, sou professor de educação física, empresário também. E minha área de especialização é reabilitação cardíaca e pulmonar. Então, por isso fui convidado hoje e acho que bater esse papo legal aqui, que vai ser muito importante para vocês. O Darlan é muito mais nerd que eu, então meu conhecimento é muito mais raso da fisiologia, eu chamei ele para me ajudar, beleza? De reforço. De reforço. Vamos lá, doutora, me conta um pouquinho da sua rotina, como que é? Você faz cirurgia, atende clínica também? Como que é a rotina, dia a dia mesmo, doutora aí? Aqui eu faço atendimentos clínicos, né? Então os pacientes chegam com as queixas, né, vasculares, as principais queixas vasculares, e a gente faz a avaliação, faz o diagnóstico, né? Dentro da cirurgia vascular a gente usa muito a ecografia vascular, né? Eu sempre falo que a ecografia vascular tá para nós cirurgiões vasculares, assim como o estetoscópio tá para o cardiologista, né? Então a gente não faz quase nada sem esse exame de imagem, né? Que é um exame de imagem não invasivo, a gente faz durante a consulta mesmo, né? Fazendo o diagnóstico das doenças, das principais doenças venosas e as principais doenças arteriais. Depois disso a gente vai montar um plano de tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele clínico, e dar sequência aí com cada paciente, respeitando sempre a individualidade e as características de cada um, né? Então, essa é a rotina, né? Entre o consultório e centro cirúrgico sempre, né? E mais algumas pendências aí que a gente sempre tem no dia a dia. De uma maneira bem popularzona aqui falando, ela cuida da circulação, né? Então, doutor, explica pra galera aí o que é isso, né? A gente fala vascular, mas a galera aqui do PHD Cash, a maioria deles são pessoas que não têm conhecimento técnico da área, né? O que é, né, uma cirurgia vascular, o que você realmente... Posso falar só assim? Ela cuida da veia, cuida da circulação, como diria a avó, né? Ela cuida da circulação, né? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Porque quando a gente fala de circulação, de vascular, o pessoal pensa só em veia, né? E, na verdade, nós, cirurgiões vasculares, nós cuidamos dos 3 tipos de vasos que a gente tem no corpo, né? Que são as veias, as artérias e os menos conhecidos e pouco lembrados são os vasos linfáticos, né? Onde a gente tem doenças importantes como linfedema, né? Principalmente aí, né? Então, as principais doenças de veia, né? Que nós tratamos hoje, as conhecidas varizes, né? Que todo mundo ou tem ou conhece alguém, uma doença extremamente prevalente, especialmente no sexo feminino, né? Trombose, né, que é tão temida aí, né, trombose, ai meu Deus, tô com dor na perna, já pensa logo na catastrófica trombose, né. Entre as doenças arteriais, né, nós temos dentro da cirurgia vascular, as principais são a doença arterial obstrutiva periférica, né, que é uma doença onde vai tendo o entupimento ali das artérias, podendo levar ali até o final da doença amputações, né? Os aneurismas, que são as dilatações ali, né? Especialmente os arteriais, né? As veias também têm, mas geralmente são de conduta mais conservadora. Os arteriais, a maioria das vezes, né? A gente pode ter ali indicação de submeter a algum tipo de correção. Doenças ateroscleróticas do ponto de vista das carótidas e vertebrais, né, que são importantes causas de
derrames, né, que é o acidente vascular encefálico, especialmente os isquêmicos, né, que é por falta de circulação, e não hemorrágico, que é por sangramento, né, e como eu disse, os linfáticos, né, onde a principal doença ali é o linfedema, né, que também tem ali sua principal causa numa doença infecciosa, que é a erisipela, algo muito frequente, especialmente na população mais idosa, acima de 60 anos. E, além disso, a gente trata muito paciente com alterações circulatórias decorrentes do diabetes, né, que também é uma doença grave, catastrófica, com muita consequência não só para o paciente, mas também como sociedade, né? Então, é esse basicamente a nossa rotina aí do dia a dia. A doutora falou em várias doenças conhecidas que ou você já teve ou conhece alguém da família que teve, enfim. E eu queria fazer uma pergunta agora. A gente costuma botar isso como culpado a predisposição genética, porque meu pai teve, eu vou ter, enfim. A doutora acredita que isso é mais predisposição genética ou é falta de vergonha na cara que ficou a vida inteira com uma vida errado e chegou lá no final com os teus problemas? Ou um mix dos dois? O que a doutora acredita? Se fosse para escolher um dos dois aí, qual que é o maior culpado, vamos dizer assim? Você sabe, Vitor, uma vez eu coloquei isso numa brincadeira no Stories no Instagram e virou aquele bafafá, né? Eu falei, falta de vergonha na cara. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, é uma frase muito usada, né? Tipo, vai lá fazer, né? Toma vergonha na cara e vai fazer. E especialmente dentro da vascular, realmente, assim, a maioria das doenças vasculares, ela tem um fundo genético, sim. O que não quer dizer que o paciente vai necessariamente ter. Então, a gente tem que dividir a genética com algo que a gente fala hoje muito, que é a epigenética, né? Então, por exemplo, né, eu cito sempre o meu exemplo. Meu pai é diabético. Eu tenho uma tendência maior a ser diabética. Eu vou ser? Não sei. Depende das escolhas que eu faço, de como eu me alimento, se eu pratico atividade física ou não, se eu estou sempre fazendo os meus check-ups e me cuidando. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha, ou mesmo se eu tiver, ao invés de eu ter aos 40, eu prolonguei isso, talvez eu só venha até aos 60, né? Então, a epigenética hoje é algo que a gente leva muito em consideração, que são os fatores ambientais causando a expressão ou não desses genes que a gente tem, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante hoje, extremamente em vogue, que a gente precisa falar. Eu acredito que, mesmo que você tenha ou não a predisposição, o estímulo é o que vai fazer grande diferença do tamanho do que isso vem e quando isso vem, né? Exato. Acredito que a grande diferença, o grande ponto é esse, eu acredito, né? E pioras também, né? Por exemplo, varizes, né? Que é uma doença extremamente frequente. A principal causa de varizes é a herança genética. A tua mãe tem, o teu pai tem, é muito provável que você tenha. Agora, é diferente você ter um estágio inicial e já tomar medidas para cuidar e para retardar aquilo, né? Do que você simplesmente deixar e falar, minha mãe tem, meu pai tem, eu tenho também, pronto, e acabou, né? Então, por mais que você até tenha algum tipo de doença vascular que tem um cunho genético importante, é importante você também fazer a sua parte, também cuidar e, né, tomar vergonha na cara, como você mesmo diz. Diferença entre varizes e varicose de uma maneira bem simples, bem simplista mesmo. Simplesmente o tamanho. Do ponto de vista técnico, é o tamanho, né? Então, as varizes, elas são um dos sintomas um sintoma dentro de um espectro de uma doença que a gente chama de insuficiência venosa crônica. Essa insuficiência venosa crônica, ela tem 6 estágios, então vai desde até a varicose, que são o nome técnico é telangiectasias, que são veinhas até 1 milímetro, né, passando por veias reticulares, que são veias de 1 a 3 milímetros, geralmente aquelas verdinhas, sabe? Muito frequente atrás dos joelhos. E as varizes, propriamente ditas, são veias tortuosas e dilatadas acima de 3 milímetros. Isso a gente vê como, né? Muitas vezes na ectoscopia, vendo realmente, a gente já sabe, tem uma baita varizes lá dilatada, aquilo é varizes, exato. Né? Ou então, nas menores, a gente faz através da medida com o Doppler realmente, né? E essa doença, ela vai caminhando até poder chegar no último estágio, que é úlcera, né? Ferida aberta em perna de difícil cicatrização. Vai chegar todo mundo lá? A maioria não, né? Mas eu sempre faço analogia com uma escada rolante.
Então, uma escada rolante que está subindo. Se você não fizer nada, a tendência dela é subir, concorda? Agora, você pode estacionar, você pode voltar um degrau, mas essa tendência a subir é da escada, então é da doença, né? E aí a gente vai fazendo, tomando algumas medidas para evitar, para retardar e para melhorar ali essa doença vascular. Como meu conhecimento é raso em fisiologia, então eu tenho o apoio do Darlan aqui do lado, a gente aprendeu na graduação que a panturrilha é nosso segundo coração devido ao retorno venoso, que ela auxilia bastante, e a atividade física, então, diretamente está ligada com isso, né? Qualquer atividade física, praticamente, você acaba trabalhando tudo isso. Você acredita que o papel da atividade física preventiva auxilia? E realmente a panturrilha é o nosso segundo coração aí? É popular falar bem. Perfeito. Mas sim. Não é só popular, a gente usa isso também, né? E de fato é o segundo coração, né? Existem alguns mecanismos pelos quais a gente tem o nosso retorno venoso, né? São vários, mas um dos mais importantes é a função da bomba da panturrilha, né? Então, e a gente vê isso muito em paciente que já tem algum tipo de trauma, algum tipo de sequela, algum tipo de lesão medular, né? De paraplegia, que tem uma musculatura já, né, deficiente, ele vai ter um maior edema de membro inferior, uma maior chance de ter algum tipo de lesão, simplesmente pelo fato da panturrilha ali não funcionar, né? Então é extremamente importante a gente cuidar das nossas panturrilhas, assim como a gente pensa no coração mesmo, né? O primeiro coração, ela é fundamental aí para uma boa saúde vascular, especialmente no que tange as nossas veias. Então vai lá um recado para Franciele Fernandes, que eu tirei saúde no treino de perna com ela. Eu falei que o ponto mais eficiente dela era a panturrilha, ela tinha que treinar mais, ela ficou brava comigo. Recado dado, é importante cuidar do segundo coração, vai treinar a panturrilha junto comigo sem chorar. É isso aí. Ou chorando, né? Ou chorando. Não, e como toda a musculatura, né? A panturrilha é uma das principais, mas toda a musculatura exerce um papel muito importante na compra. Ela faz uma ação mecânica sobre o vaso, né? E aí o pessoal fala assim, quando eu dava aula para educação física na graduação, o pessoal fala, mas contrai como é que é? Aperta alguma coisa aqui, vai para todo lado, né? Não, mas existem válvulas unidirecionais que mantêm no mesmo fluxo, né? Então fica, o músculo contrai. E aí tem também as questões relacionadas à panturrilha, que eu queria fazer uma pergunta. Eu particularmente acho isso importante. As mulheres usam muito salto, né? E aí o caminhar com salto, e aí eu não posso falar com propriedade porque eu não caminho com salto, né? Nem no carnaval? Nem no carnaval. Mas assim, a contração da panturrilha, para toda a sua amplitude, tem toda a questão do trabalho do tornozelo, do pé. E aí quando você anda de salto, anda assim, né? E aí atrapalha muito, por exemplo, assim, um fator muito grande. Por exemplo, pessoas que chegam lá com você, contraindicam o salto, para de usar salto. Na verdade, assim, isso é muito interessante, que é um dos grandes mitos dentro da cirurgia vascular. Por exemplo, salto alto dá varizes? É uma causa de varizes? Essa resposta é não, né? Não. Porém, isso está correto o que você disse, né? O salto alto usado por longos períodos, ele vai levar a um encurtamento da musculatura da panturrilha. Então, essa bomba vai ficar mais ineficiente, né? Menos eficiente, enfim. Né? Então, o que eu sempre indico? Que seja um salto menor, se possível, ali 5, 7 centímetros, que durante o uso, essa mulher pare alguns períodos durante o dia, tire o salto e faça alguns exercícios para bombear na panturrilha, né? E cuide de uma maneira geral, né? Mas não tem assim, você não pode usar o salto. É claro que se você já tem varizes realmente, a indicação é que procure um cirurgião vascular e trate, né? Da mesma forma a musculação, né? A musculação da varizes? Não existe comprovação, não é uma contraindicação, muito pelo contrário, né? Você estava falando de músculos, e as nossas veias e artérias, elas têm as paredes constituídas também de músculos. Por isso que a musculação ou qualquer outro tipo de exercício é tão importante para a saúde vascular, né? Você vai fortalecer ali a parede dos seus vasos. A musculação não dá varizes, né? É claro que, mesma coisa, para quem já tem varizes, o ideal seria
procurar um cirurgião vascular, ver se precisa tratar ou se precisa de algum tipo de treinamento, né, mais específico, enfim, exato, né? Mas não contraindica, muito pelo contrário, não existe nenhum tipo de atividade física que não possa ser feita exclusivamente devido ao sistema cardiovascular ou algum tipo de doença, né? Legal, eu queria ir para uma esfera de quando eu preciso ir no médico para fazer os atividade física, para liberar, né? Mas antes disso, então, usar salto com moderação, não tem problema. Por exemplo, os 3 carnavais que eu usei durante 3 dias, Foi tranquilo, a atividade né? física foi tranquilo, não vai me prejudicar em nada, então tô tranquilo. Quanto você não usou? Não. Nem no carnaval? Não. Caralho. Não sabe pular carnaval. Não sabe pular carnaval. Não sabe pular carnaval, mas enfim. Que momento que eu identifico, por exemplo, fazendo uma anamnese do meu aluno, que ele precisa de uma orientação médica? Ele realmente tem que falar para ele, vai procurar um cirurgião, um médico específico, enfim, como que eu identifico isso? Especialmente se ele queixa de sintomas, isso é o mais frequente, né? Então, queixas relativas a doenças venosas como dor em peso, dor em cansaço, inchaço, especialmente no final do dia, formigamentos, sensibilidade ao toque, especialmente nas pernas, aparecimento de roxo, de muitos roxos, né, que são as equimoses, sem a pessoa falar, mas eu não bati, né, de onde que apareceu isso aqui, né? Para pacientes arteriais, né, os arteriopatas, existe uma coisa, o principal sinal de alerta é uma coisa que a gente chama de claudicação, né? Então é dor ao caminhar. Então ele caminha 100, 200 metros, a panturrilha começa a queimar, ele tem que parar, esperar um pouco e caminha mais 100, 200 metros. Então ele vai claudicando, a cada 100, 200 metros ele para. A dor é na panturrilha, especificamente. É mais frequente na panturrilha porque o local onde é mais frequente de ocluir é no final da coxa. Então, ocluiu no final da coxa, ele sente na panturrilha. Ocluiu na ilíaca, por exemplo, que é próximo, ali é mais próximo da inguinal, pode ter uma claudicação de nádegas, que a gente chama. Eu pergunto, porque é comum aluno sobrepeso, no início da atividade física, ter aquela dor na canela, que é uma canelite. Sim. Isso já é outro, geralmente porque o glúteo tá fraco é diferente. E para não confundir essa dor, é muito comum aluno sobrepeso, no início de atividade física, ter canelite. Quando vai andar, correr, é muito comum. Então é uma dor um pouco diferente, né? Você falou que a dor é mais na panturrilha, mas e outra coisa, além disso, é bom, pacientes arteriopatas precisam de fatores de risco, né? Então, um paciente, por mais que ele seja obeso, ele tem 25 anos, não é tabagista, não tem história familiar de nenhum tipo de doença cardiovascular, não é diabético, por mais que ele te fale que está claudicando, é muito difícil que isso seja realmente devido a uma arteriopatia. É mais provável que ele esteja com condicionamento físico muito ruim, né? Então, vai começar e vai ter dor, né? Dói mesmo, né? Agora, um paciente que começou aqui com vocês, ele já é acima de 50 anos, 60 anos, é diabético, ou é hipertenso, ou tem colesterol alto, ou é tabagista, às vezes, se ele queixar isso, tem que ligar o alerta realmente. De uma forma geral, o check-up vascular ele deve acontecer acima dos 50 anos, especialmente em grupos de risco, né? Então, tabagistas, diabéticos, hipertensos, pacientes com história familiar de algum tipo de doença arterial ou mesmo venosa, né? Então, sempre procurar de rotina mesmo, né? Doutor, eu acredito que com o avanço do sedentarismo e obesidade, acho que a maioria da população está no grupo de risco. Infelizmente, porque faz conta, né? Hoje em dia, né, a gente tem aí uma batalha grande quanto à obesidade. Hoje se morre mais por doenças relacionadas à obesidade do que de fome, né? Então é realmente assim um problema de saúde global, né? E muito grave. O pessoal acha assim que a obesidade não é doença. Sim, é doença, é uma doença super grave, assim como o sedentarismo, né? Tenho pacientes que chegam no consultório hoje e falam assim: você tem alguma doença? Toma alguma medicação? Não tomo nada, não tenho nenhuma doença, tá? Mas você faz atividade física? Não. Então, você tem uma doença, ela chama sedentarismo, aumenta o risco cardiovascular. Acabou, entendeu? Você tem que se mexer. Só que eu entendo, é antinatural, né? É antinatural praticar atividade física, né? Isso ficou nos nossos genes dos antepassados, né? O pessoal não sabia quando ia ser a próxima refeição, então ele caçava, ele coletava, ele preservava.
A gente tem a comida ao alcance do telefone, mas quer preservar também. Exatamente. Não bate essa conta. Não bate essa conta, né? realidade, né? Exatamente. Então, realmente é uma coisa ativa. Praticar exercício físico é algo ativo, algo que você vai gastar energia para tirar a bunda do sofá e ir lá praticar. Então, a doutora, ela atende consultório, faz cirurgia, tem um podcast dela também que eu já fiquei sabendo, né? Minha rede social, e faz dieta e atividade física. Todos os dias. Então, pronto, galera, você não tem desculpa. Todos os dias. Virou um hábito, né? Não era assim, tá? Eu venho de um processo aí de 2 anos, algo que é muito frequente, não só em homens, mas especialmente em mulheres, né? Efeito sanfona, engorda, emagrece, enfim. E a rotina, a carreira, todo mundo tem. Mas eu acho que quando a gente aprende que nós somos a nossa maior prioridade realmente, a gente dá um jeito. Sempre falo para os pacientes, todo mundo tem 24 horas. Você não pode comprar, você não pode alugar, você não pode vender. Você pode fazer o melhor uso desse tempo, né? E aí encaixar, nem que for meia hora, 20 minutos, 40, 1 hora, enfim, para você ser a sua prioridade, né? Então Perfeito. Eu bato muito nessa tecla, né? Você é o mais importante, né? Você não cuida de você, como você vai cuidar dos outros, né? Exatamente. Você não cuida de você, como você vai fazer uma cirurgia? Como vai querer cuidar que o teu paciente realmente tenha um modelo de vida mais saudável? Porque não adianta nada ele lá fazer uma cirurgia com a doutora e continuar comendo o que comia, com a rotina que tinha, né? Eu acredito que é importante mexer em todos os fatores, né? Exatamente, eu penso assim, sabe, Vitor Darlan, é uma hipocrisia ética no momento que eu peço para alguém fazer atividade física e comer bem e eu não faço. Né? Então, assim, eu acho que os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles têm que dar exemplo. Né? O exemplo, ele arrasta. Né? Você pode falar o que for, mas se você não mostra, acabou. Não tem. Então, realmente, todo dia uma escolha. Falo isso muito para as minhas pacientes. Eu faço atividade física todos os dias. Para mim não tem sábado, domingo, segundo, tô de férias, não importa, né? Mas nem todo dia eu tô a fim de ir. Na verdade, a maioria dos dias eu não quero. Eu vou porque assim, se eu não for, ninguém vai. É sobre fazer o que tem que ser feito, não o que você quer às vezes, né? Exato, perfeito. Eu falo assim, olha, nós não somos mais criança. Criança que fala, não quero, não gosto de comer isso, não quero. Aqui nós somos todos adultos, então a gente faz o que tem que ser feito e pronto, e acabou. Disciplina versus motivação, né? Tem que ter disciplina, não adianta. Motivação, você não acorda motivado todo dia. Agora criou disciplina, né? E a motivação vai embora muito rápido, né? E teve uma vez que eu escutei, eu não lembro de quem, que na verdade a motivação ela vem depois da disciplina. Quando você é disciplinado, você vai ter o seu resultado, aí você se motiva. Né? Porque nada melhor do que você ter um resultado. Perfeito. Né? Apesar sempre também falo isso, não espere que em 60, 90 dias você esteja com o shape do verão, não vai acontecer, né? Mas é importante manter, porque uma hora o resultado vem, sim. E só abrir um parênteses assim, que eu queria perguntar, a gente conversou até um pouco antes de iniciar o podcast, a doutora faz bastante cirurgia, mas a gente está conversando lá de tudo que você pede para ser feito com relação aos hábitos e estilo de vida, né, para decidir se vai operar ou não, e que usa a cirurgia como um recurso que tem que ser bem avaliado se deve ou não fazer, né? Como é que foca nessa parte mais clínica e com relação daí, claro, puxando para o nosso lado, a atividade física, assim, falou assim, olha, você nem tentou fazer atividade física ainda, tem que fazer primeiro, depois de quanto tempo você vai reavaliar para, vamos decidir, vamos ver se vamos fazer ou não cirurgia? Hoje o meu consultório ele gira muito em torno do lipedema, né? Então 90% hoje do meu atendimento, 90-95% é relativo a uma doença chamada lipedema. Então o lipedema é uma doença do tecido gorduroso, da gordura, uma doença de base inflamatória crônica, que atinge basicamente mulheres, né, com uma frequência alta ali, tem uma estimativa de 10 milhões de brasileiras ali portadoras de lipedema, a maioria não sabe. Então é aquela paciente que tem o corpo em cima magro e embaixo bundão, pernão, uma baita panturrilha, fala assim, olha, eu tenho 2 corpos, eu não me reconheço, um para cima e um para baixo, e isso dói, isso traz dor, isso traz roxo, traz desconforto, né? Então é algo muito frequente, muita celulite que não muda com dieta e atividade física, a paciente faz um monte de procedimento estético e não tem resultado, enfim. Então na hora que ela chega, ela tem que entender que por ter uma doença crônica de caráter progressivo e inflamatória, ela tem que encaixar especialmente o que é o mais básico, que é uma dieta anti-inflamatória e atividade física. Falando de atividade física em especial, algo que eu sempre falo, o paciente não faz nada,
não tenho a pretensão que ela comece fazendo 5 vezes na semana, 150 minutos como deveria ser feito, né? Enfim, 5 vezes na semana. Começa 2. Opa, encaixei. Vou pôr mais uma. Faz 3. Opa, encaixei. Vou pôr mais uma. Ou então assim, vou começar a musculação. Tudo bem? Tudo bem. Às vezes ela vem pra musculação e ela não gosta, não é um ambiente que ela gosta. Ok, vai testar outra coisa. Não é porque a primeira modalidade não deu certo que ela não vai fazer nada também. Cada um vai gostar mais, vai te trazer um prazer, né, maior com a atividade física. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo. Comece aos poucos, vai evoluindo. Se não desista na primeira tentativa, se aquela modalidade você não gostou, né? Mas tem que ser feito. Doutor, odeio tudo, não gosto de nada, não suporto. Bom, escolhe o que você menos odeia, porque tem que ser feito. Perfeito. Né? Eu falo muito sobre isso, né? É difícil, eu acho extremamente difícil achar pessoas que realmente gostam da atividade física. É raro. A maioria que está aqui dentro, porque realmente ele é esforçado, ele sabe que aquilo é necessário por algum motivo. Ou porque tem que emagrecer, ou porque o médico mandou, porque ele vai morrer, ou porque a mulher dele quer largar dele, ou porque a mulher dele já largou e ele quer levantar o shape. Sempre tem um motivo, ele não está aqui porque ele realmente, eu tô aqui porque eu quero fazer atividade física. Não, ele está por um motivo, tem um porquê dele, né? Então se a pessoa achar o porquê dela, já ficou mais fácil, né? Ela tem que achar um porquê dela. Achou esse porquê dela, aí ela acha que é menos pior. Porque depois que virou rotina aquilo, aí, primeiro você cria uma rotina na tua vida, e depois aquilo vira um hábito. Aí vai ficar tudo mais fácil pra você. Porque mesmo que você não goste, você vai continuar seguindo. E é uma rotina saudável. Então, gostando ou não gostando, começa. Vai se ajustando. Cara, vai caminhar no parque, que já é melhor do que nada, né? Então, e não custa nada, sabe? Fazer o básico bem feito custa quase nada. Mas você tem que fazer dieta, tem que comprar aquele queijo, aquele presunto, aquele não sei o quê. Gente, tira. É mais tirar do que colocar. Né? Tira o fast food, tira o salgadinho, tira o refri, tira a cerveja, enfim, né? Vem pra comida de verdade, já é assim, 80%, né? Eu falo muito isso, né? Você bebeu água, não fumou, dormiu bem, comeu feijão, arroz e carne, meio caminho andado. E tomou um solzinho, né? O que é difícil aqui em Curitiba, mas é Não importante. tem muito que dá errado ali. Beleza, vai andando, vai trabalhar andando pro serviço. Pô, já tá. Já melhora muito. Já melhora muito. Tem uma coisa básica que chega a ser boba de falar, mas pô, já melhora muito. As pessoas, elas estão num nível de tô tão ruim que qualquer coisa é muito fácil de melhorar. Então começa a melhorar qualquer coisinha, porque isso já vai melhorar. Se só tirar agora, em vez de beber Coca-Cola todo dia, vou beber só final de semana, já vai melhorar. Né? Exatamente, não precisa cortar tudo pela raiz, né? Vai trocando pequenos atos, vai fazendo mini metas, né? É mais fácil você atingir mini metas do que uma meta muito grande, né? E uma coisa que eu sempre falo, especialmente para essas doenças crônicas, algo que eu vejo como muito poderoso é que a gente tem o tempo a favor. Então, eu sempre falo, você não tem uma doença aguda que você precisa sair correndo, fazer algum tipo de tratamento, que senão vai ter uma consequência mais séria. Então, você tem tempo de acertar esse caminho, errar, escorregar, refazer a rota, mas sempre seguir em frente. Então, isso é uma coisa muito poderosa, né? Você saber que o tempo está a seu favor, tem que ser feito, mas você pode ir se descobrindo. Cada um vai ter o seu caminho, o seu jeito de chegar lá, né? Não é porque funcionou para um que vai funcionar para mim. Talvez não seja o meu caminho. E aí eu vou buscar como que eu vou fazer aquilo, como que aquilo vai encaixar, né, no meu dia a dia. A doutora falou que hoje o principal ponto dela hoje que ela trabalha é com lipodema. E basicamente é uma doença que pelo que eu entendi, depois que você desenvolveu, você vai ter que fazer uma cirurgia realmente para diminuir ela, depois que ela já está em certo estágio, né? A cirurgia ela é uma opção de tratamento. A gente tem o tratamento conservador, né, que são as medidas clínicas, e tem a opção do tratamento cirúrgico para realmente tentar remover o máximo possível, né, dessas células de gordura através de lipoaspiração, diminuindo os sintomas e tentando retardar a progressão, desde que a paciente também leve o tratamento conservador como um estilo de vida, né? Então é uma opção, sim. Quanto tempo depois da cirurgia liberado, por exemplo, para fazer uma atividade física? Claro que depende do porte, de cada grau da paciente, mas em média 15 dias. Ela já volta a fazer
devagar, claro, né, respeitando a recuperação, mas eu já libero para fazer atividades, uma bicicleta, uma esteira, dependendo com pouco peso, mas algum tipo de exercício de resistência. Então depende de como ela tiver, claro, cada um vai ter a sua evolução, mas em média 15 dias. O risco que se falava disso era a questão de trombo, né? As questões assim, não era? Antigamente que se falava muito, né? Não sei se isso era muito, se é verdade, se diminuiu o risco, como que tá essa história? O que é trombo? Enfim. A trombose, né, que é uma doença que ela é tão assustadora, né, e realmente ela é a sexta causa de o tromboembolismo pulmonar, né, o tromboembolismo venoso, que inclui tanto a trombose venosa quanto a embolia pulmonar, é a sexta causa de morte, de mortalidade no mundo, né. Então, realmente, uma doença grave, com um potencial letal ali, né. Mas existem medidas, não é porque tu vai fazer cirurgia que tu vai ter trombose e tal. A gente sempre faz avaliação, então isso depende muito do porte cirúrgico, isso depende muito do grau de mobilidade pós-cirúrgico, isso depende muito de características individuais de cada paciente, pra gente saber se vai fazer só profilaxia, né, que são medidas ou mecânicas. Então, a paciente vai usar meia, vai fazer uma bota de compressão pneumática, vai conseguir deambular precoce, ou se vai precisar fazer profilaxia, terapia medicamentosa. Vai precisar usar heparina, vai precisar usar um Xarelto, né, que é uma rivaroxabana, enfim, né? Então, cada paciente, dependendo do porte cirúrgico, do tempo de recuperação, do tempo de cirurgia e de características individuais do paciente, ele vai ter um maior risco ou menor risco para trombose, mas qualquer procedimento ele tem esse risco inerente de gerar trombose, especialmente falando, por exemplo, de lipedema ou de varizes, porque a gente faz uma cirurgia em membros inferiores, né? Então ela vai ficar um pouquinho mais imobilizada, especialmente no lipedema. Hoje o tratamento cirúrgico de varizes mudou muito, né? Então já não tem mais aquilo de ficar enfaixada 10 dias de cama e tal, isso mudou, não acontece mais dessa forma. Mas o lipedema sim, né? Por ser uma cirurgia de grande porte, ela vai ficar mais imobilizada ali uns 2, 3 dias, que é um dos principais fatores para a trombose, né? Imobilidade. Assim como você andar de avião, você ficou 12 horas lá sentadinho, isso é uma imobilidade, você tem o risco de ter uma trombose, né? Que é a trombose do viajante, muito frequente. Você teve uma fratura de quadril, velhinho, caiu, quebrou o quadril, vai ter que ficar deitado. Mobilidade, tem risco de trombose, né? Então, existem alguns fatores aí que vão levar à formação de um trombo, de um coágulo dentro da veia, que a gente chama de tríade de Virchow. São 3, né? Então, a hipercoagulabilidade, estados de hipercoagulabilidade, como desidratação e câncer, só para citar alguns exemplos, né? Alterações nesse fluxo dentro da veia, né? Que tem maior mobilidade, vai diminuir o retorno venoso, né? E lesão de endotélio. Então, algum grau de por exemplo, tabagismo, né? Ele vai machucar lá a parede tanto da veia quanto da artéria. Então, você tem uma lesão endotelial. Isso fica exposto ali, algumas células dentro da parede, pode ir lá e a plaqueta vai lá e vai formando, vai acumulando e vai formando o coágulo, né? E a gente tem uma trombose. Basicamente, a cirurgia que você faz é uma lipoaspiração. Basicamente, de maneira básica. De maneira básica, sim. A base é a lipoaspiração, né? A lipoaspiração da gordura das pernas. Mas ela tem algumas características diferentes quando a gente fala de lipoaspiração estética, propriamente dita, né? Primeiro que a gente faz uma lipoaspiração chamada tumescente. Isso não é exclusivo do lipedema, mas aqui nós estamos falando de um alto volume de soro injetado nas pernas. Para quê? Para proteção linfática. Eu não posso ir lá tirar uma gordura e machucar o linfático, senão eu transformo o lipedema no linfedema, algo que eu não quero, né? Então a gente injeta nessa paciente antes da lipoaspiração 3, 4, 5 litros de soro, né, para essa proteção. Depois o alto volume lipoaspirado. Então nós estamos falando aqui de tirar 5, 6, 7, 8 litros de gordura numa mesma cirurgia, só em perna. 5 a 7%. A gente sempre tenta respeitar esse limite, depende muito do... Pernas, né? Isso, perna 360, não tem outro, não é abdômen, não é torso, não é nada, é perna, né? Perna, panturrilha, coxa, colotes, enfim, né? Frente, trás, lateral, então perna 360, perna completa e perna 360. E o principal é o pós-operatório. É um pós-operatório muito específico do ponto de vista da fisioterapia, né? Primeiro porque as incisões, os buraquinhos onde a gente coloca as cânulas para lipoaspirar, eles ficam abertos, a gente não fecha.
Então, o paciente fica literalmente vazando no pós-operatório. Vaza soro com sangue, com gordura, enfim. Todo dia o fisioterapeuta vai até a paciente, faz drenagem. Não fica com meia no pós-operatório, fica com enfaixamento multicamadas compressivo, né? Por volta ali de 5, 8 dias. E depois, aí sim, vai para meia. Então, é uma cirurgia que ela precisa de preparo físico, o paciente tem que estar bem. Preparo psicológico, não é uma cirurgia fácil. E preparo do ambiente, preparo do familiar que vai acompanhar, né? Isso é sempre importante. Uma cirurgia bem específica. Para casa, ela geralmente qual que é a alta hospitalar? Assim? Dorme um dia no hospital e as pacientes que são de Curitiba dormem um dia no hospital, no outro dia tá em casa, né? As pacientes que vêm de fora, elas têm que ficar 15 dias aqui em Curitiba. E a fisioterapia é feita em casa ou ambulatório? Não, a fisioterapeuta vai até o domicílio da paciente, onde ela estiver. Porque ela vai estar mais imobilizada mesmo, né? Desconforto, tende a doer, é uma cirurgia que tende a doer no pós-operatório, que é uma região muito sensível, né? Então, a gente vai até a paciente nesses primeiros 7, 10 dias. Pelo volume que sai do meio de material, né? Um volume bem incisivo, né? Também. Grande, né? Uma cirurgia grande, mas uma cirurgia de grande porte. O linfedema, mais uma preocupação, uma questão, algum ponto? O que você acha? Característica maior é genética, né? Mas assim, quanto o sedentarismo tem de impacto e se existe alguma outra principal comorbidade que pode ser mais assim, ter uma influência muito maior em desenvolver isso? O lipedema ele tem uma influência genética grande. Pelo menos 60% das portadoras, na hora que olham para trás, encontram alguém da família, mulher, né, que tem também. Então, é algo que fala assim, é teu biotipo, tua avó tem as canelas grossas, você tem também. E ficou aquilo. Na verdade, não é o biotipo da família, é o biotipo da doença que as mulheres têm e ninguém sabe. E vai. Até o momento que alguém descobre aquilo e vira aquela confusão, né? E fala, nossa, olha aqui minha perna. Né? Dei um nome pro que eu tenho, né? Mas o principal fator de piora para mim é o aumento de peso. E o sedentarismo traz isso, né? O paciente vai aumentando o peso, vai ganhando peso e geralmente essa gordura vai acumulando na parte inferior do corpo. E como é uma gordura inflamada, ela é resistente geralmente, ela demora para sair, né? Diferente de outras gorduras menos fibrosadas que saem mais rápido. Então muitas vezes o paciente aumentou o peso, piorou o lipedema, voltou a emagrecer, o rosto fica chupado, o abdômen, e a bunda desse tamanho, a coxa e tal, e não vai, entendeu? Então é uma característica importante. Exatamente isso, é uma doença inflamatória. Exatamente, aí como você perguntou, né, existem outras doenças inflamatórias que são muito comuns em associação, não que uma cause a outra, mas as doenças hoje, a inflamação crônica de baixo grau, ela está responsável por mais de 200 doenças, né? Incluindo doenças que hoje são as que mais matam, doenças cardiovasculares. Derrame, infarto, aterosclerose, demência, autismo, TDAH. E aí vem o lipedema também. E dentro dessas doenças, as que mais são associadas ao lipedema são o hipotireoidismo, fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, doenças de pele, né, alguns rachos cutâneos, alguns melasma, esse tipo de situação, né? E na verdade a desinflamação vai melhorar todas essas, né? Ela é uma base para tratamento de qualquer uma dessas doenças. E essa condição inflamatória, basicamente, é a alimentação. Para mim, a pedra fundamental, né? Não adianta você fazer atividade física, você tomar a medicação mais cara ou o suplemento mais caro, se você chega na tua casa e come tudo errado, né? Não tem nem, assim, lógica, né? Então, primeiro limpar essa parte da dieta. E as pessoas acham que é difícil, mas na verdade é voltar para a comida de verdade. Volta para a comida de verdade. Quando pensar nisso, não tem assim muito erro. Volta para a comida de verdade, que você já vai melhorar aí 80% dos seus sintomas, né? E aí depois vem outros fatores, como atividade física, uso de compressão. Tem alguns alimentos assim que a doutora fala assim, não, esse de jeito nenhum faça uso, consuma. Existem 6 grandes grupos alimentares que inflamam a maioria das pessoas, não é só para lipedema, serve para qualquer um, né? Então, um grande grupo é o glúten, né? Farinha, farináceos, tudo que a gente gosta, né? Então, pizza, pão, bolo, macarrão, enfim. Leite e derivados.
E aqui é uma coisa importante falar, nós não estamos falando de intolerância, tá? Ou de alergia, nós estamos falando de uma sensibilidade, né? Então, você comeu, você não vai cair duro no chão. Você vai ter uma distensão abdominal, você vai ter um desconforto, às vezes uma dor de cabeça, ou diarreia, ou constipação. Para quem tem lipedema, piora da dor na perna, enfim, né? E a vida vai seguindo. Mas leite e derivados, carne vermelha, alto consumo, né, de carne vermelha, sal. O sal é importantíssimo para a saúde cardiovascular, ali pouco sal, né? Tanto que é uma coisa assim, um conhecimento popular, né? Tem hipertensão? Tira o sal, né? Então, realmente, o sal ele faz uma retenção maior, né? Ele inflama de uma certa forma, então precisa realmente cuidar. E não só o sal na hora de cozinhar, né? O pessoal acha que é só o sal na hora de cozinhar. Então, esquece do shoyu, do embutido, do enlatado, do amendoim, da pipoca, de tudo, né? Doce, açúcar de uma forma geral, faz glicação de tecido, né? Então machuca a parede ali das artérias e das veias, precisa cuidar, diminui a oxigenação, assim. E o álcool, né? O álcool, qualquer tipo e em qualquer quantidade, né? Tá relacionado aí a diversas doenças, tanto do ponto de vista cardiovascular quanto demência, e até outros fatores externos, né? Agressões, brigas, enfim, essa parte de violência também. Resumindo, a doutora falou de se tomar água, Comer comer alface, arroz, feijão e frango. Não, seu churrasco com cerveja e uma sobremesa, você sai de lá, né, tudo inflamado. Não, o que você quer? Você quer ir pra cama, dormir, ficar lá quietinho, chega na segunda-feira e fala, ai meu Deus, segunda-feira eu não acredito, porque você tá todo inflamado. Então não é que não pode nunca, mas precisa ter equilíbrio, não é churrascada todo domingo. O estilo de vida não pode ser esse. Né? Isso tem que ser a exceção, a regra não pode ser assim. Né? Então precisa cuidar realmente. A regra tem que ser realmente comer um pouco melhor, fazer atividade física, né? Exatamente. Tomar mais água, não fumar. E dos alimentos mais anti-inflamatórios? Legal. Existem diversos alimentos que a gente pode colocar na nossa dieta que tem essas características, tanto anti-inflamatórias quanto antioxidantes, como alimentos que proporcionam vitamina C, né? Especialmente as frutas cítricas, as frutas mais vermelhas, resveratrol, que a gente encontra nas uvas, né? Suco de uva às vezes natural, e até mesmo no vinho. Existem alguns estudos que trazem que a gente pode tomar um cálice de vinho dentro da dieta mediterrânea, que é a principal dieta premiada anti-inflamatória. Ele tem um cálice de vinho seco todo dia. Aí os pacientes perguntam assim, doutor, posso tomar um vinho todo dia? Eu falei, pode, né? Um cálice, qual que é o tamanho? Ela é uma taça que cabe meia garrafa, né? Falando, não vai dar, né, minha filha? Assim, não tem como, né? Mas tem o resveratrol, tem flavonoides, né? Então, o abacate tem uma gordura boa, peixes igual o salmão, que tem o ômega 3, que é uma gordura boa. A alicina, que vem do alho, também tem um papel antioxidante na parede dos vasos. Oleaginosas, né? Então, castanha do Pará, que tem selênio também, castanha de caju, claro, que em pequena quantidade, né? Não vai se entupir lá de castanha de caju ou castanha do Pará, que às vezes até tem algum grau de intoxicação por selênio, né? Então, precisa cuidar. São calóricas também, né? Exatamente, são super calóricas, né? Então, para um lanche em pequena quantidade vai bem, né? Proteínas, de uma forma geral, né, são boas não só para a parede ali dos vasos, né, dos músculos de uma forma geral, mas também é algo que a gente vê muito hoje em dia, que é a sarcopenia, né? Sarcopenia, perda de massa magra ali, músculo-esquelética, a partir dos 35 anos, extremamente frequente, especialmente em mulheres, especialmente depois da menopausa. Perfeito, até porque a mulher já por natureza come menos proteína. Exatamente. Né? Comumente faz menos atividade física, jogar menos bola, por exemplo. Então, a tendência aumenta. A questão hormonal dela já é um pouco mais limitada para ganho de massa muscular, né? Pega menos peso, né? Geralmente o homem, tá? Ele vem mais pra academia. A mulher vai aqui, vai dançar, vai pro pilates, vai pra yoga. E não que não possa fazer, mas tem que puxar um ferro também. Um ponto importante, a gente tem 51,7% da população brasileira é mulher. Nas academias nossas, 60% é mulher. Então a gente tem mais mulher do que estão treinando. E pesquisa nossa deste ano que saiu, a gente sempre teve emagrecimento no top 1 nosso de objetivos. Esse ano mudou para ganho de massa, fiquei extremamente feliz. A mulherada é realmente preocupada com isso, porque se elas são a maioria aqui dentro, então foi o reflexo delas voltando. Começou a se preocupar mais com isso do que só emagrecer. Só emagrecer. E eu acredito
uma importância tremenda no ganho de massa muscular, principalmente para a mulher, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é só benefício que traz para ela, né? Ela não vai ficar bombadão, não. É bem difícil você ficar um pouco fortinho, entendeu? Mas o ganho muscular que você tem te traz muitos benefícios. É que existe ainda aquela ideia de que a musculação deixaria um corpo um pouco mais masculinizado, né? E a mulher tem um pouco de receio disso, mas isso vem, claro, caindo de moda e as informações vêm mostrando que não tem nada a ver, que é muito difícil mesmo ganhar massa muscular, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu falo direto no consultório, né? Existem duas diferenças. Existe uma diferença entre você perder peso e emagrecer. Perder peso você só perde, isso é muito fácil. Emagrecer você vai trocando gordura por massa. E perder peso não é fácil. Se você for comparar a ganhar massa é difícil para todo mundo, inclusive para os homens. Para nós mulheres, então, é muito mais difícil. Nossos hormônios não colaboram, vamos dizer assim. E para a mulher inflamada, com lipedema, com qualquer fibromialgia, enfim, é ainda mais difícil. Ela precisa desinflamar primeiro para depois vir a ganhar massa, né? Então é super importante, acho que isso que a gente faz aqui é importante, né? Levar a informação, porque quando você conhecimento é poder, né? Então às vezes fala assim, não, eu só preciso emagrecer. Talvez elas busquem mais hoje ganhar massa porque tá aí, o pessoal falando cada vez mais os benefícios de realmente ter um corpo forte. Quem tem um corpo forte vive mais. Que adquiriram, que entenderam que musculação é importante, ganhar massa é importante, né? Preocupações que antes não tinham. Você convenceu a mulher a comer mais proteína, por exemplo, era uma dificuldade, entendeu? Hoje em dia já é muito, eu vejo como muito mais usual, já fica mais fácil. Uma mulher imitando ovo. Porque era difícil, comer um monte de ovo, né? Antigamente era muito difícil. Eu quando eu dava personal, sei lá, 10 anos que eu dava personal, era muito difícil. Eu convencer minha aluna que eu tinha que aumentar um pouquinho a ingestão de proteína. Pra convencer, eu dava whey, falava, toma um whey então, que é docinho. Daí dava uma enganada, porque eu não conseguia convencer a comer ovo. Ela falava, mas eu como um ovo no dia. Eu falava, meu Deus, caramba. Eu gosto do whey, acho uma boa fonte de proteína. O pessoal acha muito que ele tem relação, eu não malho, eu não faço academia, então não vou tomar. Não tem nada a ver. Ele é uma fonte de proteína, ainda mais pra nós mulheres. Ele vem muito bem com um lanche da tarde. Em vez de você comer um pão, bate um wheyzão lá com a banana. 1000 vezes melhor. Com aveia, exato. Fica fácil e prático pra você corrigir um problema na sua dieta, que é a falta de proteína, por exemplo. Exatamente. Né? Meus vozinhos também, bota no feijão, né? Hoje tem whey neutro, né? Então bota no feijão, bota no suco, no chá, mas toma, faz esse aporte. É mais importante, por exemplo, para uma mulher, um velhinho, do que para quem treina, na minha opinião. Né? Porque já tem uma dieta, já come bastante. Exatamente. Agora você pega lá uma pessoa mais idosa, já come igual um passarinho ali, entendeu? Já tem uma tendência a perder massa muscular. Então, para esse aí é o que mais precisa, né? Na minha opinião, é o que mais precisa. Imagina ele treinar um pouquinho, tomar um wheyzinho, para ele aquilo vai ser um ápice de saúde, entendeu? Exato, a gente cuida muito da longevidade, né? Isso é muito importante, está muito em voga, né? E aquilo que eu falei, os fortes vivem mais, né? Um exercício que eu gosto de fazer comigo, e eu incito isso nos pacientes, eu falo assim, olha, o paciente tem 20, 30, 40... Como é que você se vê aos 60, aos 70? Você já parou para pensar nisso? Como é que você quer estar? Né? Porque como você vai estar vai refletir nas escolhas que você faz agora. Né? Não que, não posso começar aos 60? Pode, mas você já perdeu 20, 30 anos nessa poupança. Né? Eu quero chegar nos meus 70, dos meus 80, ir no mercado e trazer minha sacolinha embora. Né? Levantar do meu sofá sem ter que me pendurar inteira. Né? E isso vai refletir o que eu escolho agora. E vai ser pesado que eu vou falar, eu quero ter músculo suficiente para não tropeçar, cair e quebrar o fêmur, entendeu? É uma bobeira, mas a gente sabe a quantidade de gente que morre por isso, entendeu? É tua mãe, é teu pai, é teu avô, tua avó, e pode ser você lá na frente. Então se previna, né? Músculo tem um papel muito grande protetivo, tanto de quanto impacto e quanto realmente estrutura articular, né? E não só protetivo ortopédico, né? Por exemplo, tem uma proteção cardíaca muito grande. Perfeito. Né? Eu participei de um estudo uma vez que a gente trabalhou muito a questão de melhorar a diferença arteriovenosa de oxigênio, que é melhorar o metabolismo muscular, a capacidade do músculo de aproveitar o oxigênio e metabolizar. Com isso, a sobrecarga cardiovascular é menor. Vai diminuir, com certeza. Você precisa aumentar o bombeamento cardíaco, aumentar o débito cardíaco para você
ter aquela quantidade de oxigênio chegando no músculo. Com uma quantidade menor, ele faz todo o esforço que ele precisa fazer, ele gera energia para todo o esforço, né? E isso a musculação desenvolve bem, muito bem, porque ela estimula o músculo nessa questão metabólica, bioenergética, a aproveitar melhor o oxigênio. Exatamente. O músculo é um tecido nobre. Ele é um tecido nobre, né? Então o nosso corpo ele gasta mais caloria para manter esse músculo. Fala isso para as meninas, olha, quando você faz a musculação, você aumenta a sua massa magra, isso te permite até você ter mais exceções dentro da dieta, claro, né? Não precisa também sair comendo igual uma doida, mas vai te permitir mais exceções porque o seu metabolismo é mais alto, você vai queimar, teu corpo vai queimar, né? Então é super importante. O Darlan falou sobre eficiência, né? Cardiovascular como um todo. E isso é bem nítido quando tu faz uma avaliação física no sedentário, alguém que treina. Mas tá no basal, você vê o batimento de quem treina é lá embaixo, né? E o nosso coração tem uma quantidade de batida até o final da vida. Tem tempo de uso, né? Tem tempo de uso, né? Então, assim, querendo ou não sei se pra você faz diferença, 20 batidas a menos ou a mais por minuto, mas acho que pra mim vai fazer lá na frente, né? Então, assim, eu acredito que é bem importante essa questão da pessoa ser mais ativa mesmo. Realmente a sobrevida vai ser sensacional, assim. Exatamente, né? Longevidade, né? É claro que a gente pensa muito no resultado estético, né? E no final, quem não quer, né, ter um resultado estético? Ok, é válido, né? Mas existem outros pontos aqui também, né? Então, o melhor é levar tudo isso em consideração e realmente... Eu brinco que o resultado estético ele é só um prêmio que você ganha meio rápido, né? Você ganha um prêmio meio rápido que é o resultado estético. Isso é meio rápido mesmo, mas a longevidade que você ganha, a qualidade de vida que você ganha, todos os benefícios que vem em volta, que é realmente o ganho real. Mas o ganho que você vê rápido é o ganho estético, né? E as pessoas são meio hipócritas e falam, não, eu sou feliz com o meu corpo, eu tô feliz assim, tô bem, mas a foto que ela tira é escondendo a barriguinha, né? É escondendo, é meio de lado. Ela não tá tão feliz assim, é difícil ela assumir que às vezes não tá tão feliz, porque ela vai ter que fazer alguma coisa. Exato. Então não que você tenha que ser extremamente focado em dieta, em treino, e realmente buscar o corpo. Não tô falando sobre isso, tô falando sobre realmente você entender que é importante você ter no mínimo um modelo que esteticamente é saudável. Você olha a pessoa que aquela pessoa é saudável, ela não tá caminhando cada dia mais pra uma ladeira abaixo, né? Ela não tá saudável, né? E tem um outro lado também, essa questão do só o foco no estético, às vezes você paga um preço muito caro para isso. E não... Falando de saúde mesmo, né? Não vale a pena, né? E aí eu acho que ela não acaba compensando, né? É um ganho momentâneo, mas que você paga o preço lá na frente. Com certeza. Uma coisa que você falou, né, Vitor, relativamente curto o ganho se você comparar a, sei lá, uma paciente que está aos 40, ela chegou na metade da vida, ela vai ver mais 40 pela frente, né? Mas é diferente, por exemplo, de um prazer imediato, porque comer te traz um prazer. Você comeu uma pizza, é imediato, ai que delícia, né? Você começou na musculação, o primeiro dia você chegou em casa, sacou a camiseta lá, tá a mesma coisa. Daqui um mês. Exatamente. Daqui um mês, daqui 60 dias, às vezes tá a mesma coisa. Então também tem um tempo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que saber respeitar. E isso é muito, muito frequente. 60 dias, não funciona, vou parar. Não, calma, né? Vai vir, mas você precisa de mais tempo fazendo a coisa certa. Como ele vê todo dia, ele não vê essa diferença. Mas ele tromba alguém na rua e o cara fala, pô, como você tá melhor? Algo que eu sempre falo para os pacientes, tirem fotos, eu peço para elas, tirem fotos, porque às vezes não mudou muito na balança, não mudou, mas na foto e na medida elas veem a diferença mesmo, né? Então isso é importante, a gente ter como um padrão, não um padrão assim, como você comparar, né? Você falou sobre prazer momentâneo, eu bato muito nisso. As pessoas são viciadas em prazer momentâneo, isso é um problema... Dopamina. O problema da sociedade moderna, a gente está cada dia mais viciado em prazer momentâneo, só busca aquela nova injeção de dopamina o dia inteiro. E você não consegue mais buscar realmente uma realização de verdade, porque você está sempre focado na dopamina, do prazer momentâneo em curto prazo de tempo. Você ter sucesso profissional, você tem muito tempo de trabalho até chegar lá. A doutora hoje é médica. Quanto tempo a senhora estudou até ser médica? Então, assim, as pessoas não estão mais acostumadas a pagar o preço. Ele só quer dopamina e ele fica viciado em prazer momentâneo. Isso é um problema muito sério da sociedade moderna. Por isso que a gente vê a obesidade subindo, as pessoas não param mais no emprego, as pessoas não querem mais estudar. Hoje está na moda o neném, que é uma pessoa que não estuda e não trabalha. Caramba, o cara é neném. Ele não estuda, faz nada. Não faz nada. Tá, mas você esperando o quê?
né? Então, Hoje eu vejo um limiar muito baixo de frustração, né? Qualquer coisa já, não dá certo. Não. A taxa de desistência na primeira negativa, ela é muito baixa, né? E quantos nãos a gente não recebe antes de vir um sim poderoso, né? Sensacional o que a doutora está falando agora também, né? Eu tenho um podcast que a gente fala muito de atividade física, mas o pessoal sabe que tem uma vertente que é muito mais desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, enfim. As pessoas não sabem lidar mais com frustração. A sociedade moderna está acostumada a ter tudo na mão. O pai dela começa a dar tudo, a mãe dela dá tudo. Você não deixa o teu filho, por exemplo, não ganhar alguma coisa, não conseguir alguma coisa, e ele vai viciando nisso, ele tem uma dificuldade em trabalhar o não. A vida não é sobre quantos sim você recebe, é quantos não você aguentou receber para você poder chegar ao sim, né? E quando você entende isso, fica tudo um pouco mais nítido o teu caminho. Não interessa quantos não você vai receber, né? E aí eu acho que vem a atividade física nisso. Ela torna as pessoas... vou falar pessoalmente, mas me tornou mais resiliente, né? A pancada, assim, né? Eu gosto muito de correr, então correr 5, 6 é uma coisa. Esses dias eu errei a trajetória e tive que correr 15. E eu falava, meu Deus do céu, aguentei, claro. Eu ia pensando, nossa, mas eu tô bem, a minha mentalidade tá boa, porque eu tô indo. E completei, assim, foi ótimo, muito bom pra eu ver, nossa, realmente tô bem. Exato, e falar, oi? Foi o máximo. Olha que legal, o que eu falo sobre oportunidade. Você venceu uma limitação tua por causa de uma oportunidade que você entendeu. Você podia ter parado de ir para o Uber. Ou não, porque não tinha dinheiro, né? Correndo sem nem celular. Não, e a vergonha, né? Me leva lá, né? Me leva embora. Ou seja, ela usou isso como uma oportunidade de bater um recorde pessoal dela, né? Mas você sabe que uma coisa que é interessante, quando eu ia fazer as inscrições, eu falava assim, eu vou fazer pra 10, eu vou fazer pra 10. E eu ficava, não, mas não tá na hora. E eu precisei errar o caminho pra entender que eu conseguia. Você entendeu? Então foi uma coisa assim muito, muito interessante que aconteceu. Foi uma grata surpresa. Fiquei uma semana dolorida, né? Quase não andava, mas foi uma grata surpresa. Mas tem que se desafiar, tem que... É que muita gente não sabe o limite que tem, né? E até você se expor e buscar esse limite, até onde é. Na atividade física a gente vê muito isso. Eu vou colocar aqui, a pessoa saudável, normal, não, às 5 por hora eu não consigo, né? Algum teste ergométrico também, olha, eu não sabia que eu conseguia correr. Não, você correu. A gente e você pega a evolução da sociedade, as pessoas não praticam, acho que na base mais tantas... Crianças não brincam na rua mais, né? Às vezes você vê uma menina atravessando a rua correndo, ela não sabe correr. Ela não sabe correr, você fala, caramba, ela não consegue correr, ela tá pulando, ela não tá correndo. Então, assim, a base começou a falhar, ou a gente resgata isso e ajuda essa galera a incluir a atividade física, ou depois é mais difícil, porque tem vergonha, tem dificuldade. Imagina você chegar na academia e falar, professor, eu não sei correr, né? Então você tem que entender isso não é tua culpa, isso é porque a sociedade mudou. Você não tem culpa de não ter feito atividade física quando era criança. A criança, ela vai fazendo o que quer fazer, entendeu? Mas eu acho que vem uma parte nossa também, né? Nós que teremos filhos, né? Provavelmente a gente resgatar isso também, né? Porque quando eu era criança, claro que eu morava no interior, enfim, mas era queimada, era betes, era isso. O pessoal nem sabe o que é isso hoje. Diversos esportes, a gente era obrigado a jogar na escola. Eu jogava basquete, handebol, não gostava? Não interessa, vai jogar de qualquer forma. Exatamente. Eu levanto muito isso em palestra, que eu falo assim, pergunto, quantos de vocês fazem atividade física? Um pouco menos da metade levanta a mão, né? Tá, e quem brincava quando era criança? Aí quase todo mundo levanta a mão, porque é tudo mais ou menos na cidade, assim, né? Levanta a mão, brincava. Então, se vocês que brincavam e praticavam esporte quando criança, que tinham esse contato com a atividade física, hoje a maior parte de vocês são sedentários, imagina o seu filho, que não tem nada, vai ser o que quando crescer, né? Tipo, vai ter uma dificuldade muito maior, porque não teve isso quando criança. E quando você não tem base, você tem vergonha. Isso é um problema muito sério. Eu falo pro pessoal, a maioria da academia é igual você. Não se preocupa com isso, não tenha vergonha. Lá a maioria realmente não sabe treinar, não sabe fazer dieta, não entende, sabe de atividade física e não gosta de atividade física. Então a maioria é igual você, vai lá e testa. Ninguém tá preocupado com você lá não, ele tá preocupado com ele. Ele tá preocupado em ele melhorar, né? Ele só é você um pouquinho à frente porque ele já decidiu, você ainda não, né? Então decide logo e vai, né? Exatamente. Mas uma coisa que o Darlan falou muito interessante, aí entrando num outro tópico, que é o brincar, né? Esses dias eu falei, a gente vai crescendo, a gente perde a capacidade de brincar, que é fazer algo simplesmente por fazer, sem querer nada em troca. E aí vem algo que é importante dentro da saúde de uma forma geral, que é o controle do estresse.
Hoje tá todo mundo estressado. Ou ansioso, ou estressado, ou depressivo, ou enfim, né? E o que você faz sem querer nada em troca? Que é o que a criança faz, ela brinca, ela não quer nada em troca, ela só tá ali brincando, né? Então, buscar isso é uma busca ativa também. Fala pra você, como é que você busca ativamente melhorar a sua saúde mental? Porque ninguém vai falar assim, não vinha a psicóloga na tua casa e falar, você tá precisando de uma terapia? É você que tem que identificar, saber voltar e se olhar, né? Olha, isso aqui não tá dando certo, vou procurar ajuda. Né? Então isso é importante, né? Além de atividade física, da dieta, de vitamina D, tomar um sol, o controle do sono, o controle do estresse. Quando a doutora fala sobre brincar, isso é legal, porque até realmente na época que isso tinha que ser incentivado, às vezes isso era meio demonizado, porque mesmo na escola, que era um período que você tinha que ser incentivado a fazer mais brincadeiras, às vezes isso era tratado como negativo. Então, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então isso é extremamente negativo. No subconsciente nosso, a gente não se permite fazer alguma coisa que não tenha um porquê. Então isso é negativo. Mas por exemplo, você ir lá e fazer uma aula de ritmos só para não pensar em nada e ficar dançando é extremamente positivo para o teu intelecto, para o teu estresse do dia a dia, né? Não só, eu digo brincar, mas qualquer outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Mas eu leio coisas técnicas que fazem parte da minha profissão e do meu desenvolvimento pessoal, mas eu adoro ler um suspense policial, assim, eu me divirto e eu leio muito. Então, geralmente, de dia eu leio alguma coisa mais técnica e à noite, na hora que eu vou relaxar, eu já deito. Então, é algo que eu faço, assim, não vai me trazer nada de benefício, mas é algo que eu gosto de fazer. Enfim, e outras coisas, né? Então, não necessariamente brincar, né? Jogar videogame. Por que não você jogar um pouco de videogame? Negativo, né? Se já tiver com a tua vida realizada e é produtivo, você parar e jogar um pouco de videogame, não tem problema. O problema é que as pessoas substituem tudo por jogar videogame. Aí isso é o problema. As pessoas, tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. É isso que eu percebo que o desbalanço começa a ficar negativo. Por exemplo, eu chego às vezes em casa à noite e estou estressado demais. Aí eu fazer trabalho braçal me desestressa. Então eu vou lá e desmonto minha moto, por exemplo. Pra mim aquilo é relaxante, aquilo me relaxa, porque eu não tô pensando em nada, sabe? Que amanhã tem 500 funcionários pra pagar e 200 mil de aluguel, tipo, não tô nem aí, entendeu? Vou desmontar minha moto, entendeu? Sim. Então isso pra mim é extremamente relaxante, é igual uma brincadeira de criança, né? E minha mãe fala muito quando ele era moleque, ele desmontava e perdia as peças, ou seja, eu mantive essa brincadeira de vez em quando, né? Isso é extremamente produtivo, né? Isso é extremamente... Exato, você tem que buscar algo, né? Igual você falou, eu também adoro lavar uma louça, viu? Porque eu vou lavando e vou pensando na vida e escutando um podcast e tal, daqui a pouco já ufa, né? Foi. Então, gosto muito. Ou de fazer atividade física, né? É uma válvula de escape pra mim, realmente, né? Então, quando eu tô ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, quem não é hoje em dia, né? Eu poderia comer a minha casa inteira, até o teto, as paredes, não passa. Mas se eu boto um tênis, saio, caminho 10 minutos ou desço, faço uma bike, já me sinto melhor. Sem dúvida, você ocupar rotinas saudáveis é o mais inteligente. Você pega, eu por exemplo, não consigo ficar 3 dias sem atividade física. 2 ainda vai. No terceiro eu já saio dar uma caminhada, uma corridinha, não consigo. No terceiro já começa a me incomodar. Isso é positivo. Antes que você saia andar no parque, do que você vai comer chocolate e pizza em casa, que é o que acontece, né? Mas você sabe que isso é muito interessante, você falou, porque além de me incomodar, eu fiz um acordo comigo, eu não passo mais de 2 dias sem me exercitar. Eu me exercito todo dia, a não ser o dia que realmente não dá. Aconteceu alguma coisa, o mundo caiu e não deu. Então, passou um dia, passou o segundo, no terceiro é obrigatório. Porque toda vez que se eu demoro mais eu não, sabe? Mais eu demoro pra voltar, né? Mas, então segunda eu volto e tal. Então, no terceiro dia é obrigatório. Nem que eu fizer uma bike, uns agachamentos, umas flexões em casa, tudo muito rápido, mas já voltei, né? Então, é um acordo que serve pra mim, né? Pra eu conseguir me manter ali nessa constância. A gente não pode perder pra nós mesmos, né? Exato, nunca. Eu, por exemplo, por um bom tempo eu conseguia treinar à noite. Podia ter trabalhado muito durante o dia, chegava às 11 horas e ia treinar. Porque o nosso cansaço quase sempre é psicológico, não é físico, né? Só que hoje, por exemplo, se eu deixar pra treinar à noite, talvez eu falhe. O que eu faço? Treino de manhã. Então, pra mim, hoje, eu tô igual um senhorzinho. De manhã, a primeira coisa é a academia. Se eu deixar pra ir depois, talvez eu não vá.
Então a luta é com você mesmo, né? Então entenda a sua alimentação, entenda até onde vai. Eu conseguia treinar à noite, preferia. Meia-noite eu treinava. Hoje, se eu deixar pra meia-noite, eu sei que eu posso falhar. Então o que eu faço? Não espero poder falhar, eu treino de manhã. É buscar as estratégias que melhor formam para você, né? Isso, você é uma coisa, o doutor é outra. A doutora já é outra. Aí para cada um vai ter que buscar a sua estratégia. Né? Exatamente, você tem que identificar quais são os seus sabotadores, né? Você identificou eu falo isso para os pacientes, se você deixou o dia inteiro cansado, tipo, um dia, mas eu tô muito cansada, mas eu ainda tenho que ir no mercado, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. E você tá vendo que você tá deixando esse compromisso com você falhar muitas vezes, troca o horário. Troca o horário, não tá funcionando para você, né? Então isso é algo de cada um. Não sou eu que vou falar assim, você tem que fazer 6 horas, 7 horas da manhã, você tem que fazer 6 da tarde. Cada um dentro da sua rotina vai identificar, tem que ser feito. Eu falo muito sobre criar hábito, mini hábito, e antes disso eu criar rotina. Você conseguir transformar uma rotina que para você é agradável de treino, uma rotina de alimentação, realmente funciona para você, é o primeiro caminho. Você acha a tua rotina primeiro ali, essa rotina que é legal. Você foca na rotina, não foca em criar um hábito. Foca em criar uma rotina. Depois que focou em criar a rotina, você vai trabalhando ela, quando você perceber, já passou um mês, já virou um mini hábito. Quando percebeu, passou o segundo mês, já virou um hábito. Aí pronto, o hábito não vai mais embora. Ou você faz uma sobreposição de hábito, você coloca outro no lugar, ou já era. Você pega, por exemplo, pessoas que eram usuários de drogas, pararam de usar droga, agora viraram religiosos frenéticos. Porque ele colocou esse hábito agora de ir na igreja no lugar de usar a droga dele. E tem que cuidar para não ter recaída, que se ele parar de ir na igreja, talvez ele volte. Então isso é um problema, você tem que cuidar sempre, tem que entender isso. Então deixa ele naquele hábito dele que é melhor, não tem problema. E às vezes a pessoa que tem o hábito de ter uma alimentação extremamente desregrada, ela coloca o hábito de atividade física. E troca um vício por outro. Um vício por outro. Isso. O hábito é exatamente isso. Você não consegue perder, você só substitui. Ela ainda não está no controle dela, né? Ela não está no controle próprio. Ela só trocou um vício por outro. Então você achar hábitos saudáveis, um hábito saudável para você é o primeiro caminho, né? Eu queria fazer uma pergunta também, por exemplo, qual a dificuldade? A gente está falando aqui do que tem que fazer, de mudar os hábitos, de colocar isso na sua consciência, se pôr a fazer. A gente aqui na academia já tem uma dificuldade de fazer isso e as pessoas nos procuram justamente para isso. E mesmo assim a gente sofre a dificuldade. Eu penso que muitos pacientes seus procuram não com esse interesse. Quero mudar o hábito, quero um resultado talvez mais rápido ou porque eu tenho que fazer. E deu para notar muito claro que a doutora tem essa consciência muito grande, né? Então isso é muito legal. Qual a dificuldade da doutora nessa abordagem, em convencer talvez as pessoas e se o sucesso, assim, se vê que a maior parte dos pacientes realmente consegue mudar ou tem muito problema com isso? Eu digo que hoje eu sou quase psicóloga, assim, né, no consultório, né? A gente vai, enfim, acho que algo que eu falei antes, né? Primeiro a gente dá o exemplo, né? Então as pacientes muitas vezes antes de chegar no consultório elas já me veem lá e tá todo dia eu lá fazendo exercício, dieta e fazendo. E, enfim, não tem dia, não tem hora, aquele negócio. Então elas já sabem mais ou menos assim como que funciona e sabem o que esperam na hora que vem. Mas realmente, algo que eu identifico muitas vezes é assim, primeiro que elas não entendem exatamente o que a gente falou, de buscar estratégias. Busca estratégia. Será que é tão difícil assim se a gente trocar, não tirar totalmente, mas trocar por um meio termo? E se a gente não... doutor, eu odeio ir pra academia. Tá, e se a gente botar uma bike dentro da sua casa enquanto você assiste televisão? Será que você não perde meia hora no Instagram? Vamos perder meia hora pedalando? Começando assim? Daqui a pouco ela se empolga e quer vir pra academia, sabe? Então, eu falo pra elas, eu não cuido de ninguém. Eu não cuido de ninguém, eu não tenho esse poder. Eu cuido de mim o máximo que eu consigo. A gente tá fazendo aqui buscando estratégias pra você... para te possibilitar cuidar de você. Mas eu posso falar aqui 1 hora ou 1 hora e meia. Se você chegar em casa e não fizer, acabou a conversa. Não vai acontecer. Sobre ela, né? Sobre o doutor, exatamente. Né? Então nós vamos buscar, nós vamos trocar, esse caminho não tá dando, vamos buscar outro e tudo mais. Mas uma outra coisa que também identifica é que cada um tem o seu momento. Então a gente planta a semente e às vezes ela cresce muito rápido, às vezes ela demora, né? Mas como doença crônica, algo que eu sempre falo para os pacientes, especialmente as de lipedema, isso serve para diabetes, enfim, né, obesidade, né, você não tem a opção de não fazer, de não cuidar. Você não vai piorar. Não, doutor, eu não quero fazer dieta, não quero fazer atividade física, eu vou ficar assim. Falou, meu amigo, o problema é que assim você não vai ficar, você vai piorar.
Então você não tem essa possibilidade. Claro que todo mundo tem, mas olhando propriamente dito para a doença, de caráter progressivo, ela não tem. Vai progredir. Exato, ela tem que cuidar, exatamente. E algo que é muito poderoso também é ela saber que, eu vejo como poderoso, né? Que a mudança e o resultado que ela quer tá no poder dela. Ou no seu, enfim. Ela não depende do marido fazer também ou não. Agora tiver uma questão importante. Ou isso empodera ou isso destrói. Porque ela descobre que depende dela ou dos outros. Exatamente. Ela não tem em quem botar a culpa. Exatamente. Geralmente a culpa é da genética. A culpa é da mãe que tinha doença. A culpa tem que ser de alguém. Tem que ser de alguém a culpa, né? E esse é o caminho do fracassado. Geralmente joga a culpa em alguém, né? A hora que ele percebe que a culpa é dele, aí a gente criou um problema na vida dele. Que ou ele resolve ou não, né? Então é bem sério isso. Quanto antes a pessoa descobre isso, na minha opinião, é melhor. Porque nem que ela fique destruindo no tempo, mas ela vai entender que é ela que tem que fazer a diferença na vida dela, né? Quando a doutora falou, é bem importante isso. A doença ela é degenerativa e progressiva, ou seja, não tem como ela ficar igual, ela vai ficar pior. Ou seja, ela não está escolhendo ficar assim, ela está escolhendo piorar. É isso que ela está escolhendo. Ou seja, ela escolhe lutar para não piorar ou piorar. É isso que ela está escolhendo, né? O primeiro objetivo de qualquer tratamento é não progredir, não piorar. Depois, claro, sempre melhorar. Né? Mas algo que você falou, a gente tenta, a gente busca, né? A abordagem, claro, ela difere, mas é basicamente isso para todas. Agora, eu não posso incutir esse tipo de pensamento, obrigar a paciente a pensar dessa forma, infelizmente. 80%, 90% entendem. Aqueles 10%, 20% realmente eu falo, olha, já penso comigo, falo, não tá pronta, ou realmente não vai dar, tem que trabalhar outras questões antes de realmente ir para uma academia ou ir, né, fazer dieta, às vezes realmente uma parte mais psicológica, de ambiente, enfim. Mas a gente segue tentando, né? Porque o óbvio não existe, né? Pra gente tá falando disso é uma coisa. Agora a pessoa que tá no ambiente, todo mundo, ninguém faz dieta, um ambiente que realmente culturalmente ela foi construída diferente, pra você mudar isso e mudar todo esse ciclo em volta dela também não é fácil. Eu tô falando que isso é fácil, né? Mas novamente você escolhe ser difícil. A partir do momento que ela queira entender o que você está falando, comece a ter realmente uma preocupação com isso e comece a colocar isso na cabeça primeiro, depois ela leva para a vida, né? Então o primeiro passo é esse, ela entender que isso existe, sair da ignorância, né? Exatamente, e isso é muito poderoso. Eu gosto muito disso, coisas poderosas, eu acho muito poderoso. Conhecimento é poder, porque no momento a pessoa está incomodada com a perna a vida toda, 30, 40, 50 anos, achando aquilo esquisito e nunca escutou falar. Na hora que ela descobre, claro que cada uma tem uma reação, mas poxa, ela deu um nome para aquilo. Ela botou nome naquilo. Agora ela tem a falar. Algumas vão falar, tá, descobri. O que eu vou fazer com esse negócio? Vambora. Tem alguma coisa que dá pra fazer? Tem. Vambora. Ou então, ai meu Deus, por que eu vou ter isso? Agora eu vou ter que ver com isso e tal. Às vezes ela passa por um período de luto nessas doenças crônicas. Normal, né? Exato, normal, cada um vai ter. Às vezes ela consegue, né? Se precisa do tempo dela e vai, depois vai embora com o tratamento. Às vezes realmente fica nessa negação aí sempre. O conhecimento, sem dúvida, é poder. A pessoa, quando ela realmente começa a ler ignorância em alguns assuntos, isso melhora muito. Mas gostei muito de uma frase que você falou, né? Eu até, quem quiser ver o meu podcast, que é o LipCast BR, tá no Spotify, enfim, nas diversas plataformas. Mas tem um episódio lá que eu faço sozinha e é exatamente esse o nome. Óbvios que precisam ser ditos. Né? Porque o que é óbvio pra mim nem sempre é pro outro, né? É muito fácil pra mim vir aqui e falar isso, porque isso pra mim é muito, muito, muito extremamente óbvio, né? Mas pra maioria das pessoas não é. E a gente precisa falar. Precisa falar, eles precisam adquirir conhecimento, né? Exato. Ele só é óbvio depois que tem conhecimento técnico por trás, aí começa a ficar óbvio, mas antes disso não é, a pessoa tá na ignorância, ela não sabe nem que ele existe, né? Discutir uma coisa que a pessoa não sabe nem que existe, eu tô tirando ela da ignorância. No primeiro momento ela fala, caramba, até que faz sentido, né? Então é um processo mesmo de conhecimento que ela tem que passar, né? E por isso que é importante desses canais de comunicação, que é, por exemplo, o PDCast, o LipCast? LipCast são canais de comunicação que popularizam essa informação. Ele leva de uma maneira que conecta com as pessoas, porque é de uma maneira que não é, o objetivo que não é falar parte técnica, é realmente que você entenda o que está acontecendo. Chamar né? atenção para ver isso. O objetivo nosso é chamar a atenção para um problema, que você identifique um sintoma quanto antes, né?
Às vezes você poderia ficar mais 10 anos com aquilo, incomodando, sem saber o que era, né? Você descobre que tem opções, você tem um caminho, você tem opções, né? E cada um vai ter o teu caminho melhor, enfim, né? Igual eu falei, não estamos com a doença aguda ou com nada agudo que você precise sair correndo e só tem aquela, ou seja, uma sentença, né? Enfim. Eu quase tudo você tem opção na vida, eu não consigo ver nada que você não tem opção. Quase tudo você tem uma opção, né? Então, só de ser dada essa opção, essa possibilidade de escolha já é melhor, né? Se, por exemplo, você descobrir que alguma coisa já tem uma opção, né? Nem que seja ou aceita ou não aceita, mas já tem uma opção. Quando você começa eu adoro tomar decisão por mim mesmo, entendeu? Quando você tem o poder de tomar decisão que vai mudar a sua vida, seja pro bem ou pro mal, entendeu? Começar a se posicionar, realmente tomar decisões na sua vida, eu acho que é o que faz diferença nela. Então, se você, quando você estiver naquele estado de homeostase que você não faz nada, cara... Mudar de espectador para protagonista, Isso, né? Da sua própria vida. Exatamente. Você sai daquele estado de espectador que tá só vendo acontecendo para protagonista, entendeu? Você que toma uma decisão, você que faz acontecer aquilo que aconteceu amanhã porque você fez hoje, pensou hoje, né? Então, puta, eu acho isso tipo, sensacional. Assim. E olha que privilégio que é ter escolhas, não é? Exatamente. É um privilégio. Exatamente. E as pessoas aproveitam um pouco isso. Muito. Você pode escolher entre ser sedentário ou ser ativo. Você escolhe, entendeu? E a gente continua com mais de 90% da população sedentária. Eu falo, meu Deus, né? O mundo tá medíocre, as pessoas querem ficar no mínimo ali e tá tudo bem, entendeu? Ah, não, mas se eu viver 50 anos tá bom, 60 anos tá bom. Como assim? Você sabe que isso eu dou risada, porque isso é uma coisa muito comum. Eu falo para os pacientes, né? Para os pacientes, enfim, em geral. Você chegou na metade da sua vida, com coisa, vai viver até 80. Ah, não vou, não quero. Exatamente. Fala, mas você vai. A não ser que você passe ali na linha verde, o ônibus passa em cima de você, você vai chegar. Mas como é que você vai chegar? Esse que é o negócio. Não é se você vai ou não, é como. Como que você vai estar lá? Né? Isso não vou chegar. Vai. Esse é que é o problema. Você vai. Agora vai. Exato. A gente vai chegar, né, independente, fazendo suas coisas, ou alguém vai ter que fazer tudo pra você? Depende. Depende de você, exatamente. Perfeito. A longevidade tá aumentando, né? A gente tem que aumentar a qualidade e você chega lá. Você sabe o que é mais engraçado? Eu falo assim, você vai chegar e como coisas, você fala assim, doutora, aqui a minha avó viveu até os 110. Eu falei, tá vendo? Ainda tua família é longa ainda, é longeva. Então você vai 120. Exato, tua família é longeva, olha só. Vai passar. Exatamente, vai aumentando esse período, né? Isso aí, galerinha, chegando no final de mais um PHD Cast. Deixar agora o canal aberto para a doutora passar os meios de comunicação dela, o canal do YouTube, o Instagram, a clínica, enfim, pode ficar à vontade, doutora. Bom, acho que o canal que eu mais uso é o Instagram, né? Então é @doutora_marianasilva. Para quem quiser conferir o meu podcast é o Lipecast BR, né? Tá no Spotify, no Deezer, enfim. E tem o canal no YouTube também, que é Lipedema Curitiba. Fico à disposição lá para quem quiser bater um papo, dúvidas, me seguir, aprender mais sobre lipedema e ver lá a minha rotina louca, muito louca de consultório, de cirurgia, ainda de... Você sabe que não? Eu preciso voltar pro LinkedIn aí nesse negócio. Eu vejo que todo mundo me marca lá, mas eu não fico vendo. É porque consome muito, né? Além de tudo, a gente ainda tem que ficar na rede social, né? Hoje em dia o pessoal é importante, mas é isso. E o Instagram dela tá bem legal, assim. A gente tava vendo os vídeos da cirurgia. Eu tava vendo vídeo de cirurgia dela. De vez em quando eu coloco pra chocar o pessoal lá, eles adoram. É bem legal. É legal a pessoa ter contato com isso, porque ninguém tem contato com isso. A doutora que tem, né? Algumas apostam mais, outras, meu Deus, o que é isso? Uma coisa que eu achei legal, bem legal mesmo desse bate-papo, assim, a gente tem até um slogan da PHD que é muito além do treino. Que a gente cria um ambiente que vai muito além das pessoas virem aqui só para treinar. E eu senti muito isso na doutora, que é essa atenção muito maior do que só ali o papel médico, né? Seja de cirurgiã, seja né? Na parte clínica. Eu vi uma coisa muito maior em volta, assim, tipo... Cara, a doutora me pareceu a coach dos pacientes dela. Ela realmente... Ela falou, é um pouco de psicóloga, é um pouco de amiga, parceira. Mas nós, como profissionais de saúde, a gente sabe, né? Eu acho assim, a vida passa muito rápido pra gente não estar bem. Ela passa muito rápido. E às vezes as pessoas, os que procuram a gente, os pacientes, eles não percebem isso.
Então eles estão esperando, ano que vem eu começo e tal, e a vida tá passando muito rápido, né? Então a gente não tem tempo, assim, para ficar perdendo entre tomar uma decisão e realmente, efetivamente ir atrás, né? Então isso a gente é importante, não só pensar na parte de doença, hoje a medicina tem mudado, eu acredito nisso, a gente não foca em doença, eu gosto de focar em saúde, em criar e manter saúde, né? Com a medicina personalizada, participativa, ninguém conhece mais o paciente do que ele próprio, né? Então acho que nesses próximos 10 anos de medicina aí vai mudar muita coisa bacana vem aí. A gente trata a atividade física como medicina preventiva aqui, né? A gente fala muito sobre isso. É medicina preventiva, isso aqui não é só alguém que faz supino, entendeu? Isso é só uma coisa que fazem aqui dentro, né? A atividade física para nós é medicina preventiva, né? Cuidar da saúde e prevenir contra várias doenças. Isso. Muitas. E quando a gente fala de doença, é psicológica, nossa, é uma gana tão grande que... Mas prevenir nada mais é do que a gente fomentar a saúde, né? Exatamente isso. Né? Claro que você pensa não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter tal, né? Prevenindo isso, mas focando na saúde. Então vamos fazer o quê? Vamos criar saúde. Né? Evitar aquilo, ou pelo menos prolongar que aquela doença apareça, né? Vida, ganhar tempo, mesmo quando é uma doença degenerativa, não precisa acabar agora. Pode ir lá pra frente, né? E lá pra frente com mais qualidade, sim, né? Não precisa desistir, né? Eu falo às vezes sobre idoso e velho, né? O velho é aquele apático que já acabou, que existiu. O idoso não, só tem tempo de vida, mas ele ainda tá bem, né? Agora velho putz, é sem graça, né? É morno, aquele velho. Só que isso pode acontecer. Só que isso pode acontecer com 20 anos de idade, né? Isso pode acontecer porque descobriu uma doença. Pode. Então, às vezes a pessoa já ficou morna, né? A gente tem que jogar gasolina nessa fogueira, né? Vamos acelerar esse negócio. E cuidar dos fatores que são evitáveis, né? Que são hoje os principais fatores que vão levar a doenças que mais são frequentes. Os fatores evitáveis. Esse é o principal ponto. Para tudo na tua vida, sempre você tem 3 coisas a ser feitas. 3 coisas. A primeira delas é reclamar que não presta pra nada, tem que tirar da tua vida. E o que mais faz é reclamar. Reclamar não serve pra nada, ou seja, para de reclamar. Sobrou pra você o quê? Ou você aceita, ou você age massivamente pra mudar. Então, assim, tem 3 coisas. Uma, você tira, ou aceita, ou age massivamente pra mudar. Quando você aceita? Quando você não tem poder de mudar aquilo. Você aceita que tem uma doença. E agora o que eu posso fazer? Agir massivamente para mudar o que eu posso mudar. E pronto, é sempre essas 3 ações, não tem outra coisa. Reclamar, tira da tua vida e foca nas outras 2. Exato, eu acho que eu sempre falo isso, que aceitar não é o mesmo que se conformar. São diferentes, coisas diferentes. Você pode aceitar que tem diabetes, mas então não vou fazer nada. Não, peraí, vamos lá, o que dá para fazer? Né? E eu colocaria talvez um 4º ponto, que é a comparação. Hoje em dia, acho que extremamente tóxica, né? Ainda mais esse meio aí, mídia social e tudo mais. E sinceramente, pra mim, é algo que é muito difícil. Eu vejo que é difícil a gente não ficar se comparando, mas eu acho uma completa perda de tempo. Por exemplo, eu não tenho esse tempo pra perder, sabe? Tipo, eu me comparo a Mariana de 2 meses atrás, de 6 meses atrás, de 1 ano, de 2 anos atrás. Agora, comparar com a amiguinha da academia, que perda de tempo, sabe? Eu falo muito sobre isso também, a briga com você mesmo, a melhoria comparando com você mesmo, não tem nada a ver com quem tá do outro lado, né? É sempre você contra você, você contra você, você contra você, né? Quando você busca, por exemplo, um objetivo, nem que seja estético, mas o objetivo não vai ser ficar igual aquela pessoa, ficar melhor do que você está hoje. Porque cada um tem uma genética, um biotipo. Você pode se inspirar, você olha e fala, nossa, Exatamente, que corpo bonito, né? Será que tem algo que eu possa fazer dentro da minha realidade para ficar próximo? Então eu vou fazer, mas eu queria tanto ter aquele corpo, ai meu Deus, mas não tem. Que isso? Quando eu dava personal, por exemplo, ela falava, eu comparava, tá? Eu pegava fotos e falava, tá, mas com qual que você quer parecer com essa? Eu falava, com essa é impossível, porque teu biotipo é diferente. Mas tem mais alguma bonita aqui? Essa que já é mais provável, porque é mais próximo do seu biotipo, do formato de corpo. Isso aqui dá pra chegar próximo, vai ficar parecida. As pessoas têm que entender até onde que ela vai também. Isso pra mim chama alinhar a expectativa com a realidade. Sim, exatamente, perfeito. Dentro do tratamento clínico eu sempre pergunto, dentro da cirurgia eu sempre pergunto qual que é a tua expectativa, porque nós vamos ter que alinhar, que às vezes o que você está esperando a cirurgia não te entrega. E a vida é sobre ter expectativas alinhadas em qualquer setor. Isso desde relacionamento até profissional, a expectativa sempre tem que estar alinhada. A gente faz um exercício aqui que meus gerentes são obrigados a fazer a cada 6 meses com toda a equipe deles, que é a minha expectativa. Basicamente você senta
e ver o que ele espera do outro, o que espera da empresa, nesse caso. Mas isso eu faço no meu relacionamento, eu sempre falo, cara, o que você espera de mim, o que espera de você. A expectativa sempre tem que estar alinhada para evitar frustração. Exatamente. Pra Exatamente, evitar perfeito. frustração. Aí tá redondo, você sabe o que está esperando que é alcançável, né? E quando você trabalha com um aluno, no nosso caso, um cliente, você tem que se alinhar a expectativa com ele. Pode também. Você fala, peraí, isso aqui dá, isso aqui não dá. Perder, tá bom, você quer arrumar 40 anos de cagada em um mês, não dá. Talvez em 2 anos a gente melhora, né? Então você tem que alinhar a expectativa dele para não frustrar também, né? Se você não alinha, você já sai perdendo, porque a chance de dar errado é muito grande, né? Isso. Se ele acha que em 2 meses vai ter o corpo maravilhoso lá, já saiu 2 meses, já perdeu, né? Exatamente. Então, não, daqui 2 anos, daqui 3, enfim, tal, e... Então a vida realmente é sobre alinhar expectativas em qualquer setor. Na minha opinião, é imprescindível isso para você manter um relacionamento saudável, seja ele qual for. Desde profissional até pessoal, alinhada a expectativa, né? Exatamente, perfeito. Fechando, galerinha, mais algum assunto, mais algum tema, alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer a participação, o convite, fico à disposição aí para uma próxima, sempre um prazer vir bater esse papo aqui leve com vocês e sempre, né? Adoro bater papo, me chame. A doutora já está convidada para as próximas, adorei ela. Como eu disse, vai bem além do consultório Foi médico. muito né? bom, muito informativo, muito coração no meio também, assim, uma parte muito mais humana, né? Eu adorei. Humanizou e isso nem é quis base. falar muito até por conta disso, tava muito bom ouvir. Humaniza que é o que comunica muito com a nossa empresa, né? A gente busca sempre um relacionamento humanizado com o cliente, com a equipe, enfim. Então a gente sentiu que humanizou mesmo. Fiquei muito feliz com o bate-papo. Pessoas gostam de pessoas, não tem? Exatamente. E se relacionam com pessoas. Acabou. É muito mais importante entender de pessoas, às vezes, do que a parte técnica, né? O primeiro ponto é ter de pessoas ali, né? É tudo, você pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se você não bate ali, acabou. Acabou, né? Entendeu? O cara não quer saber sua técnica, quer saber se você entende, se você sabe conversar, se você sabe explicar, né? Entende a dor dele, né? Exato. E claro, a técnica também é importante. É que a técnica, muitas vezes, ela passa a ser básica, né? Para a doutora, a técnica é o mínimo para ela, eu acredito. Técnica de treinamento, É o né? mínimo Qualquer um não, mas a maioria deles você treina, ele vai executar, é execução. Tem todo um ritual, você executa passo a passo, acabou. Técnica, né? Exato. O nome já diz. Exatamente. Fechando, galerinha, mais um PHD Cast. Convido todos a seguir a doutora lá. O Instagram dela tá aqui, ó. Alguém vai fazer aquele barulhinho legal. Aqui. Tamo junto, valeu a todos. Muito obrigado. Espero vocês até o próximo. Fui.